Mulheres em cargos de liderança já foram um tabu, mas com o passar dos anos, esse lugar está sendo ocupado cada vez mais por elas. A segurança pública já foi um espaço onde era predominantemente ocupado por homens, mas a história tem mudado. O caminho ainda está sendo traçado, mas a Polícia Militar também dá destaque para as mulheres no comando. Roda a vinheta. Nossa convidada do Espaço Mulher de hoje é a Major Gabriela Jacome, que tem 18 anos de profissão e hoje tem uma das missões mais nobres da carreira: proteger e acolher mulheres vítimas da violência doméstica e familiar. Ela é comandante da patrulha Maria da Penha. Seja muito bem-vinda, Major, ao Espaço Mulher. Obrigada, querida. É um momento muito importante a gente conversar sobre isso, né, sobre a sua trajetória. E eu queria já dar início a como começou todo esse sonho, já que são muitos anos de carreira. Então, começou bem novinha. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a me preparar para o concurso da Polícia Militar, né, do curso de formação de oficiais. Então, eu saí da escola direto para o curso de formação de oficiais. Então, eu entrei com 19 anos de idade, na semana que eu fiz 19 anos. E hoje eu percebo, né, hoje eu vejo que eu me formei enquanto ser humano, adulto, dentro da Polícia Militar. Então, eu quase tenho o mesmo tempo de vida dentro da Polícia Militar quanto fora da Polícia Militar. Então, é uma formação que realmente moldou quem eu sou hoje. Né? O militarismo ele não é fácil de se adaptar, a gente tem muitas regras, tem muitas peculiaridades, mas eu sou extremamente feliz pela escolha que eu fiz. Hoje eu me sinto extremamente realizada porque trabalho com uma pauta de proteção às mulheres, né? Eu sou uma mulher feminista, sou uma mulher que penso em outras mulheres que tem uma filosofia de vida voltada a isso. Então, dentro da minha perspectiva de vida, hoje eu consigo realizar um trabalho que realmente, assim, é mais do que eu posso sonhar dentro da minha profissão. Isso, realmente um sonho realizado, né, Major? Isso. E a gente sabe, né, que é uma profissão que, em grande maioria, é ocupada por homens. E como foi que surgiu essa ideia de, não, realmente é uma profissão ocupada majoritariamente, né, por homens, mas eu quero estar também nesse lugar? Surgiu muito por influência do meu pai. Meu pai é policial rodoviário federal. Ele já era policial rodoviário federal, né, quando eu entrei na polícia. E ele me direcionou muito a essa questão de concurso público. E concurso público na área policial. Então, eu realmente, assim, com 18 anos, eu não fazia tanta ideia de como era o mundo policial militar. Eu não tinha ninguém na família policial militar. Só meu pai, que era PRF, que já é outra força, né, outra situação. E eu fui realmente, assim, a princípio, muito focada nessa questão de um concurso público. Eu queria algo que pudesse casar vários mundos, e o CFO ele dá essa oportunidade, porque a gente entra no curso de formação de oficiais para fazer um bacharelado, então eu sairia formado. Desde o primeiro dia nós já somos concursados, então já é um concurso público, você já recebe um salário para fazer esse bacharelado. Então, assim, ele unia várias perspectivas que eu tinha de coisas que eram importantes ali, porque eu queria começar a trabalhar, né, eu queria ter uma renda. Eu queria também ter uma formação acadêmica, universitária, e o CFO ele veio com essa perspectiva. Então, eu entrei bem desconhecedora mesmo do processo. Até porque pela idade também, muito novinha, né? Mas aí foi tudo um grande aprendizado. Por outro lado, essa questão, ela me deu uma oportunidade de olhar tudo com muita empolgação. Então, tinha gente que estava lá no CFO, que já era militar, por exemplo, e já estava cansado, assim, de passar por outro curso, já tinha feito curso de soldado, já estava trabalhando, e teve que parar de trabalhar para poder fazer um curso, que é um curso integral, são 3 anos, manhã, tarde e noite. Bem então, puxado, é bem né? puxado, tem
aquela rigidez do militarismo ao máximo. Então, tinha gente que já estava um pouco mais sem paciência para passar por um curso de formação. Tinha gente que não, que era muito mais empolgado que eu, que era militar também, mas era aquele militar super apaixonado pela carreira. Tinha civil como eu, que entrou como civil, que ficou muito assustado, que pediu para sair. Então, assim, tinha de tudo, né? Eu entrei com a empolgação, eu entrei fazendo planos para o meu salário, eu entrei, enfim... Com aquele objetivo meio que já traçado pelo que queria, né? Então, assim, para mim, teve momentos que não foram fáceis. Eu tive um problema de saúde durante o curso e precisei ficar internada no hospital, mas foi contornável e nada que deixou sequela nem nada. Mas teve uns perrenguezinhos, mas de uma forma geral, eu tinha uma alegria muito grande de estar ali fazendo parte, sabe? Isso que eu queria saber, como foram esses desafios, né? Como a senhora mesmo estava falando, parece que era um curso que tinha muitos homens também, até um pouco mais velhos, né, do que a senhora. No meu concurso, eram 30 vagas, 7 vagas para mulheres e 23 vagas para homens, da Paraíba. Como alguns estados no Brasil não tinham na época, ou não tem até hoje, academia de polícia para formar os oficiais, então na minha turma tinha Paraíba, tinha pessoas do Amapá, policiais de Sergipe, policiais de Pernambuco, tinha diversas polícias. Estados, né? E no total era uma turma de 90 pessoas. 90 pessoas, e dessas 90... eu acredito que 20% eram mulheres. Então, eu não vou saber exatamente agora de cara, mas eu acredito que 20% eram mulheres. Então, assim, é um curso bem masculino. Na verdade, a gente tem mulheres na Polícia Militar há 40 anos, né? É uma instituição de quase 300 anos. Então, é bem recente, né? A chegada das mulheres na Polícia Militar. Então, é uma instituição que foi pensada para homens e ela tem se modernizado para as mulheres de pouco tempo para cá. A verdade é essa, porque, por exemplo, a nossa farda operacional, agora a gente está com a farda nova, tem um ano e pouquinho, e agora que essa farda foi feita com medidas para mulheres, porque até então as fardas, a gente recebia fardas masculinas, tínhamos que ir numa costureira para mandar ajeitar a farda para ela poder caber dentro das medidas. Né? Então, a gente pegava fardas grandes para poder fazer esse ajuste na costureira. Eu já peguei farda tamanho 48, 50, eu usando o número 40. Porque não era pensado para o público feminino? Não, não era. Quando eu saí aspirante, por exemplo, eu fui trabalhar num batalhão em Itaporanga, que na época não tinha alojamento feminino. E eu precisava ficar lá, porque minha escala era 5 dias de serviço por 5 dias de folga. Então, eu precisava ter um alojamento, porque eu estava 5 dias de serviço direto. Então, o comandante na época, não sei se a contragosto, mas ele não demonstrou tanta boa vontade em receber uma policial feminina, talvez não pelo fato de ser uma mulher, mas pelo fato já de não ter a logística necessária de organizar para essa mulher. Então, ele teve que organizar um alojamento, inclusive ele organizou até não era um lugar ruim, ele organizou até confortável, né? Ele teve até esse cuidado. Mas era um quartinho no quintal do batalhão, na época. Né? Hoje faz tempo que eu fui a Itaporanga, não sei como está lá, mas era um quartinho e eu ficava apavorada. Eu era uma menina nova, eu saí aspirante com 21 anos de idade e ia fazer 22 e eu fiquei dentro desse quartinho lá, eu ficava 5 dias sozinha, então eu tinha muito medo de alguém, até algum policial que eu não conhecia, alguém fazer alguma coisa, então eu ficava com a porta trancada, óbvio, o tempo todo, e de noite eu passava a madrugada rondando e recolhia para fazer um descanso por volta das 4 horas da manhã, para poder, às 7 horas da manhã, render a parada, que a gente chama, que é hastear a bandeira, passar as ordens do serviço. Então, era bem puxado, porque eu dormia muito pouco nesses 5 dias de serviço. E eu ficava dentro desse quarto sozinha, de madrugada, apavorada. Então, eu não dormia. Direito. Então, assim, eu lembro de eu ligar para o meu pai chorando, dizendo, pai, eu não estou aguentando, o que é que eu vou fazer?
E meu pai, minha filha, tenha paciência, eu não tenho nem como ir em Itaporanga fazer nada por você. Então, assim... Tinha que lutar ali, né? Então, mas deu certo. Acabou que eu passei pouco tempo em Itaporanga. A gente teve uma troca de governo na época e trocou o comandante-geral, e o comandante-geral que assumiu recolheu todos os aspirantes e redistribuiu os aspirantes, que a gente chama, né? Que colocou os aspirantes em outros lugares, que ele achava mais estratégico. E aí eu fui para Patos, aí Patos já tinha outra logística, porque já é um batalhão mais antigo, né? Já tinha policiais femininas. E aí trabalhei um tempo em Patos e foi muito agradável, era muito bom trabalhar no sertão, foi muito bacana essa experiência, apesar de eu ser de João Pessoa. E enfim, então existem policiais que eu sei histórias com crianças pequenas que foi distribuída para o interior e não tinha creche para a criança, né? E ela precisou lutar para ser distribuída para João Pessoa de volta, para poder ficar próxima à família por conta da criança pequena, que são peculiaridades que as mulheres passam, né? E a instituição precisa pensar nessas peculiaridades. E hoje eu vejo uma instituição que pensa bastante nas mulheres, né? A gente tem essa questão do fardamento, que eu já trouxe. A gente tem hoje alojamentos femininos adequados para as mulheres. Pelo menos nos batalhões e companhias que eu andei e passei, a gente via essa realidade onde tinha policiais femininas. Mas ainda não temos policiais femininas em todos os espaços, porque o nosso número ainda é menor dentro da corporação. Mas hoje nós temos policiais promovidas por merecimento, que é uma realidade que a gente não via tanto. Na minha promoção, eu fui promovida por merecimento a major recentemente, e na minha promoção teve muitas mulheres promovidas. E não era uma realidade. A gente tinha uma mulher promovida por merecimento e o restante todos homens. E hoje a gente vê uma distribuição uma equidade maior em relação a isso. Então, eu fico feliz que eu consigo acompanhar a evolução da minha corporação ao longo desses 18 anos, né? E as mulheres que me antecederam, então, aí que elas devem ter passado por outras situações que eu nem imaginava, que eu já nem peguei na minha época, né? Já era mais na sua. As coronéis que estão na reserva, né? A Coronel Socorro, Coronel Cristiane, enfim, a Coronel Iris, que são coronéis que passaram e já estão em casa descansando, aposentadas na reserva remunerada. Elas devem ter passado desafios que são coisas que eu já nem pensei, que eu já nem precisei me preocupar. Já foi muito difícil, imagina muitos anos antes, né? Exatamente. Como a gente já sabe, a senhora tem esse cargo de liderança hoje. A senhora explicou também um pouquinho como foi aquele começo ali como aspirante, mas até chegar nesse cargo de liderança como comandante da Patrulha Maria da Penha, a senhora também trabalhou em outras áreas, né? Trabalhei no sertão, retornei do sertão para a capital, trabalhei um tempo no 1º Batalhão, que pega essa área Alto do Mateus, zona norte da cidade. Depois fui para a assessoria de imprensa, passei pouco tempo na assessoria de imprensa. Da assessoria de imprensa fui para a Casa Militar do Governador, que eu passei bastante tempo, trabalhei na segurança da ex-primeira-dama, do ex-governador, inclusive fui a primeira pessoa a trabalhar diretamente na segurança do governador como mulher, eu era da percussão do governador, até então nenhuma mulher tinha ocupado esse cargo antes. Da Casa Militar fui para o grupamento aéreo, passei um tempo no grupamento aéreo, fiz o curso de piloto helicóptero, em Minas Gerais, passei quase 2 anos em Minas fazendo esse curso, passei um tempo no grupamento aéreo, fui para o setor de concurso público posteriormente, e aí fui convidada para a Patrulha Maria da Penha, né? Na época o comandante-geral era o Coronel Euler, ele conhecia meu perfil, sabia que eu era engajada nessa causa feminina e tudo, e ele precisava de alguém para substituir a comandante da época, e me convidou, e eu estou até hoje, desde 2020. E esses anos, né, de muita luta, de muito trabalho, acredito que a senhora deve ter enfrentado várias situações, não só apenas pela dificuldade realmente, né, de ter um alojamento ali exclusivo para mulheres, mas também em relação à aceitação daqueles policiais homens, né, porque ver uma menina tão jovem, poderiam até se perguntar, o que essa menina está fazendo aqui, tão novinha, né? E existia muito o preconceito, o machismo, então como foi que a senhora enfrentou tudo isso para chegar até onde está? Existe, claro que o militarismo ele auxilia na questão da hierarquia e disciplina, né? Então, mesmo que você perceba que tem um militar que é
numa graduação menor do que a sua, um praça, por exemplo, que está incomodado de alguma forma de ser comandado por uma mulher, mas existe uma certa rigidez do militarismo que não permite que ele expresse, né, esse incômodo. Então, isso meio que blinda um pouco a gente, mas não blinda em relação, por exemplo, a um superior hierárquico, né? Como eu já fui despachar e com o superior situações, ele disse, você realmente precisa despachar isso comigo? Assim, não é uma questão de mulher, não, isso para resolver. Aí eu disse, como seria uma questão de mulher, coronel? Até ri, que era uma questão da Patrulha Maria da Penha. Inclusive um coronel que eu gosto bastante, mas eu lembro que ele disse, isso não é uma questão de mulher para resolver, não. Eu disse, eu vou resolver, se não tem uma coronel aqui para eu resolver, tem que ser com o senhor. A questão é de mulher, mas tem que ser com o senhor. Mas eu sempre lidei, assim, de uma forma geral, eu não passei nenhuma situação tão gravosa dentro da polícia que me deixou numa situação, que me desmotivou, que me deixou numa situação mais constrangedora, desconfortável. Eu nunca passei uma situação de assédio, por exemplo, mas com os colegas que passaram, né? E de certa forma, as situações que eu passei, eu tentei lidar, se não com bom humor, para não desmotivar, mas pelo menos com uma rigidez, uma resiliência que me ajudaram a superar aquilo sem grandes problemas, sabe? Mas a gente passa sim, situações todos os dias. Olha, a conversa tá muito boa, mas a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco nós voltamos aqui conversando com a Major, trazendo mais relatos aqui dessa história dela, dessa trajetória. A gente volta já.